O arranque letivo anuncia-se atribulado. Ora, e neste último dia fixado pelo Ministério da Educação para o início das aulas no Opinião Pública, debatemos o novo ano letivo. Queremos ouvir a sua análise ao arranque da escola, bem como as novidades deste ano letivo em matéria de programas e de exames. Como vê a forma como o Governo tem conduzido o processo de contratação de professores, em que medida os cortes orçamentais podem influenciar o funcionamento das escolas e também que avaliação faz, no geral, ao estado da educação em Portugal. Pode participar pelos telefones habituais 21416-1147 ou 21416-1148. Pode também enviar as suas mensagens por correio eletrónico, os seus e-mails para o endereço opiniãopublica@sic.pt. Pode também deixar um comentário no site do programa em sicnoticias.sap.pt/opinião pública. Olhamos agora a pergunta do inquérito telefónico desta manhã, saber com que expectativas encara o arranque do ano letivo. Se com expectativas positivas, marca o 760-300-381. Se negativas, marca o 760-300-382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais o IVA. Os resultados serão, como sempre, divulgados no final do programa. E é convidado do Opinião Pública desta manhã, João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. João Dias da Silva, muito bom dia, bem-vindo a esta Opinião Pública. Bom, eu pergunto-lhe como é que avalia este arranque do novo ano letivo. Temos o Governo a dizer que há normalidade, pais, alunos e professores a dizer que não, que há atrasos. Em sua opinião, em que é que ficamos? A normalidade de que podemos falar é a continuação da fragilidade e da fragilização do nosso sistema público de ensino. Aquilo que nós vemos é que continuamos a ter um ano letivo a abrir sem que todos os professores que garantem o funcionamento do sistema educativo pertençam aos quadros. Esta insistência na existência de professores precários, de professores que têm de estar todos os anos à procura da escola em que vão ser colocados, em vez de termos um sistema educativo que assente num conjunto de professores que consegure um sistema educativo permanentemente, este é um dos sinais da fragilidade com que continuamos a trabalhar e para o qual nenhum governo tem encontrado resposta. E a FNE tem, deixe-me perguntar-lhe, João Dias da Silva, como é que se resolve então este drama que é todos os anos a colocação dos professores? Aquilo que qualquer comum português pensa é que qualquer empresa deve ter os funcionários, os trabalhadores que asseguram o seu regular funcionamento. E era isto que o Ministério da Educação devia ter em relação ao sistema educativo. Era professores nos quadros em função daquilo que são as necessidades permanentes detectadas para o funcionamento do sistema educativo. Ora, isto foi o que não foi feito. Não foi feito porque as vagas que foram abertas para preenchimento de vagas foram subdimensionadas para aquilo que são as necessidades permanentes do sistema. Aquilo que houve foi a aposta na continuação de termos um sistema educativo que assenta num número que ainda é excessivo de professores contratados. Nós achamos que os professores que devem garantir o sistema educativo, tal como os trabalhadores não docentes das escolas, devem ser aqueles que pertencem aos quadros e esses quadros devem ser dimensionados em função daquilo que são as necessidades permanentes, consistentes do sistema educativo. E é isto que não acontece, porque, de outra forma, se fossem os professores dos quadros a assegurarem o funcionamento das escolas sem utilização de professores precários contratados, nós há muito tempo que tínhamos para cada escola os professores identificados para aí trabalharem, os professores saberiam a tempo qual era a sua escola, a escola saberia com que professores é que poderia contar. Ora, não estando feita esta identificação e esta planificação consistente e permanente para o sistema, nós temos, mais uma vez, a repetição dos erros que foram cometidos nos anos anteriores. Porque o que muitas pessoas seguramente se questionam é porque é que há tantos professores com vontade e disponibilidade para trabalhar e escolas que nesta altura, nesta segunda-feira, ainda não têm professores, com os pais ouvirem dizer que esta semana não pode cá deixar o seu filho e os pais Eu acho que é isto que os portugueses não entendem, porque planificação é esta que faz com que o sistema educativo não esteja dotado dos professores que são essenciais necessários para que o sistema educativo funcione, para que todos os anos não tenhamos de estar a assistir a esta situação que é degradante para as escolas, é degradante para as famílias, é degradante para os professores. E temos também aqui o problema de decréscimo do número de alunos, que pode também explicar o altíssimo número de professores desempregados. Aquilo que acontece é que se nós temos, por um lado, um decréscimo do número de alunos, nós temos, por outro lado, o crescimento do número de alunos. O ensino secundário
tem de crescer muito mais do que aquilo que neste momento está a crescer. Nós ainda somos o país da União Europeia que tem menos alunos a frequentarem o ensino secundário em termos de taxa de frequência. Portanto, a nível do ensino secundário, nós ainda temos crescimento, temos aumento de necessidades que estão a decorrer e que vão acontecer durante os próximos anos. Nós temos ainda uma outra João Dias faixa. da Silva, como é que justifica essas necessidades que estão por preencher? Pode também aqui, de alguma forma, Significa que a nós crise ainda e o não abandono temos... escolar relacionados com esta Claro, é evidente, com esta é disto questão que nós estamos a alunos? falar. O que nós estamos a falar é de abandono escolar precoce. Isto é, alunos que deixam de frequentar o ensino secundário porque não o acham envolvente, porque não o acham mobilizador, porque não o acham necessário. Quando nós temos uma escolaridade obrigatória definida até ao 12º ano. É preciso criar mecanismos que façam com que essa escolaridade seja efetiva para todos os alunos. E nós temos ainda uma distância muito grande a percorrer para atingirmos as taxas de frequência do ensino secundário que existem noutros países da União Europeia. Mas temos ainda um outro nível de formação que é essencial e que é estratégico para o país, que é o dos adultos. Nós temos a população com a mais baixo ativa, que está no mercado de trabalho, que tem os mais baixos níveis de qualificação. E é essencial fazer um esforço sério, consistente, persistente de crescimento das qualificações das pessoas que estão no mercado de trabalho. Ainda temos, no mercado de trabalho, infelizmente, hoje, uma dimensão excessiva de trabalhadores desempregados, para os quais deveria haver também oferta qualificante. Ora, este esforço de crescimento das qualificações dos portugueses, que é essencial, tem de ser feita com professores. E é por isto que nós não entendemos porque é que não há ofertas educativas suficientes para responder a estas necessidades da sociedade portuguesa e continuamos a ter professores com formação que estão desempregados. Vamos ouvir, João Dias da Silva, as primeiras intervenções dos nossos telespectadores. Já voltamos à conversa. A primeira a ligar-nos é Eduardo Gomes, está a ver-nos aqui de bem perto, de Linda a Velha, está reformada. Muito bom dia, bem-vinda. Eduardo Gomes, bom dia. Bom, parece... Eduardo Gomes, está em linha? Não, parece que não, que a chamada caiu. Vamos ver se mais à frente conseguiremos estabelecer esta ligação a Linda a Velha. Vamos agora sim até Odivelas conversar com o empresário José Gomes. Bom dia. Ora, muito bom dia. Bom dia. Ora, muito bom dia. Muito bom dia. Para a senhora jornalista e para o seu convidado. Estou? Sim, estamos a ouvi-lo, José Gomes. Eu pedi-lhe se desligava o retrovisor, por favor. Com certeza, desculpa lá. Não tem importância. Vou baixar mais. Não sei se assim já estará bem. Pode desligar totalmente o som ao televisor e falamos só por telefone. Pronto, está desligado. Muito bem. Agradeço a oportunidade que a senhora jornalista me deu e o seu convidado, os meus parabéns pelo tema que está a ser discutido. Olha, minha senhora, como a senhora já reparou, eu tenho 72 anos. Já vim ter na escola, nos primeiros passos na parte escolar, já há mais de 60 anos, 60 e muitos anos. O que quero dizer que atualmente estamos a regredir esses 60 e tal anos. Porque antigamente, no meu tempo, é que havia escolas com aulas com 30 e mais alunos, em que havia meninos e meninas, tudo misturado, tudo ao monte e fé em Deus. Isto no tempo do Salazar. Eu pergunto se atualmente o que estão a fazer, se não é regredir esses 50 ou 60 anos. Mas há uma coisa que eu gostaria que o seu convidado me explicasse. Porque é que não há um programa de ensino educativo para 7 ou 8 ou 10 anos? Não existe, pelo menos que eu saiba. Todos os anos há mudanças. Outra, como é que um professor que tem a sua vida radicada no Porto vem para o Algarve? O que está no Algarve vai para o Porto. O que está em Trás-os-Montes vem para o Alentejo. O do Alentejo vai para o Minho. São outras das situações que isso é indecente e isto já não se passa de agora, já vem há vários anos essa situação, porque acho que nem as pessoas, professores ou professoras, conseguem radicarem-se numa determinada zona, ter a sua família, ter os seus filhos, ter a sua vida estabilizada. Eu tenho familiares que
que são de Braga, que estão nos Açores. E andam lá já há vários anos, nunca mais conseguem concorrer para cá. Tem outros que até estão no desemprego. É este o ensino que este governo e os outros anteriores querem fazer à população? Ou querem aumentar o alfabetismo novamente como o Salazar fazia? Quanto mais burros, mais atrasados, mais analfabetos, melhor para o país. Então a análise, José Gomes, a análise nos deixa com aqui algumas questões importantes que lançou para a discussão. Já lá vamos. Muito obrigada pelo telefonema. Um bom dia. Vamos até à cidade de Coimbra. O Vítor Bernardo é reformado e está pronto para participar. Bom dia. Bom dia à senhora jornalista e ao seu convidado. O seu convidado já disse quase tudo aquilo que deve ser dito. Eu queria só acrescentar que realmente a política criminosa deste governo poderia ter alguma atenuante se efetivamente eles se preocupassem ao menos com este campo, o campo que é o motor do desenvolvimento deste e de qualquer país, que a educação é realmente o motor de qualquer país, portanto a cultura, o ensino. Não, este governo desprezou totalmente até este setor. A única coisa que este governo podia fazer para salvar realmente a sua imagem, perdeu essa oportunidade, que era, portanto, fazer com que os alunos e professores começassem este ano letivo com condições mínimas capazes de poder realmente dar ao ensino e à nossa cultura o melhor rendimento para que pudéssemos preservar essas mentes inteligentes que nós temos e que infelizmente estão a sair do país para dar realmente mais-valias a outros países. Portanto, este governo deve, e eu apelo aqui a todos os portugueses, deve ser punido nas eleições. Eu espero que alunos, professores, pais, encarregados de educação, todos os portugueses que têm sido vítimas deste governo, desta política criminosa, desta política fascista e corrupta, que agora possam realmente nas eleições dizer a este governo que este governo não presta, que não serve, que é incompetente. Bom dia e muito obrigado. Obrigada pela sua participação, Vítor Bernardo. Um bom dia. Vamos saber a opinião de um funcionário público, é o Carlos Santos, que está a ver-nos aqui de Lisboa. Muito bom dia. Bom dia para o seu convidado. Devo dizer que, portanto, assino tudo por baixo do que disse o seu convidado. Além disso, a nossa política educativa está entregue a pessoas que não sabem o que andam a fazer, porque, de facto, esta situação do que estão a fazer aos professores não se admite. Professores que vivem numa zona, enviá-los para outra zona completamente diferente, a centenas de quilómetros, fazerem com que os professores não possam ter uma vida familiar. Isto não se admite. E quanto àquele senhor que falou no tempo de Salazar, devo dizer que havia todos aqueles problemas da ditadura, mas, portanto, o sistema educativo estava muito mais bem organizado do que está atualmente. E não havia misturas entre rapazes e raparigas, como o senhor disse. Eram separados os rapazes das raparigas. Só mais tarde é que, de facto, houve uma união portanto, quando o Salazar faleceu, é que houve uma mistura entre rapazes e raparigas. Quanto à situação atual, devo dizer que não se admite o que é que o Governo anda a fazer na política educativa. Dá a sensação que quer destruir, portanto, o sistema educativo. Mas não, é tudo o que eu tenho para dizer. Não há nada a dizer. Estamos numa crise completa na educação. Carlos Santos, uma opinião muito concisa, mas também muito clara. Obrigada pelo seu contributo. Um bom dia. Vamos agora sim tentar estabelecer a ligação com Linda a Velha, com Eduarda Gomes, que está reformada. A ver se nesta altura estão reunidas as condições para ela dar a sua opinião. Eduarda, muito bom dia. Eduarda Gomes? Não, isto efetivamente não está fácil. Vamos até Vila Real ouvir a opinião de um professor. É o Henrique Carvalho. Bom dia. Muito bom dia. Estou ligado, embora seja professor, estou ligado na condição de encarregado de educação, porque de momento, tendo filhos a estudar no ensino público, a situação é medonha, pura e simplesmente medonha. Já não interessa tanto a situação laboral dos professores, que é medonha também. Agora, uma coisa eu posso dizer a todos os portugueses, que é o sentimento que eu tenho. Desacreditado completamente no sistema da escola pública, desacreditado do ensino público e com muito, muito medo. Digo a todos os portugueses, tenham medo, muito medo. É apenas isto que eu tenho para dizer. Muito obrigado, bom dia. Henrique Carvalho, obrigada pela sua participação e vamos perguntar já a João Dias da Silva o que é que comentário lhe merece, o que é que sente quando ouve alguém dizer, neste caso um professor que fala na qualidade de encarregado de educação, que está completamente desacreditado da escola pública.
Esse é um dos problemas que nós nos deparamos hoje. A preocupação que nós temos de ter na sociedade é que se garanta um ensino público de qualidade e para todos. E aquilo que nós vemos são um conjunto de medidas que põem em causa a possibilidade de termos para os nossos jovens, para as nossas crianças, um ensino público de qualidade e com equidade. Aquilo que nós vemos muitas vezes são medidas avulsas, medidas que são anunciadas em cima da hora para terem execução imediata. Aquilo que nós entendemos é que o sistema educativo deve estar em mudança e não pode deixar de estar em mudança. E deve estar em mudança para responder àquilo que são as alterações que vão ocorrendo na vida, no mundo, na sociedade. Mas essas mudanças devem obedecer a estratégias que devem permanecer e sobre as quais deve haver um amplo consenso. E aquilo que nós vemos é que cada vez que há um ministro, cada vez que há um secretário de Estado, cada vez que há um novo governo, nós temos alterações. Ou seja, temos aqui na educação, João Dias da Silva, reformas a mais, digamos assim, umas em cima das outras, cada governo que chega destrói o que o anterior fez. E sobretudo sem coerência e sobretudo sem mobilização da sociedade. Não há mudanças possíveis em educação que não tenham por detrás, mudanças a sério, mudanças positivas, que não tenham por detrás a mobilização e o envolvimento dos diferentes parceiros. E aquilo que acontece é que as medidas são tomadas nos gabinetes sem envolvimento dos parceiros, sem que se perceba porque é que se quer mudar e para que é que se quer mudar. E muitas vezes também sem aproveitar aquilo que de positivo tenha vindo a ser feito anteriormente. Falo, por exemplo, da questão desta nova prova que foi estabelecida para o inglês. Nós podemos discutir aquilo que poderíamos discutir, deveríamos ter discutido, aquilo que poderia ser uma preocupação da sociedade relativamente à elevação das qualificações dos portugueses ao nível do domínio da língua inglesa, quer escrita, quer falada. Agora, o que é que acontece? É que no ensino básico, por exemplo, nós temos todo um ano de escolaridade, ou o 8º ou o 9º ano de escolaridade, em que os alunos têm, ao longo do ano, para a língua estrangeira, para uma das línguas estrangeiras, têm 34 aulas por ano. Porque só têm uma aula desta disciplina em cada semana. Nós temos acompanhado aquilo que são os professores de língua estrangeira, nomeadamente os professores de língua inglesa, que se perguntam como é que é possível nós trabalharmos consistentemente para o sucesso dos alunos, com turmas grandes, com turmas com 30 alunos, e em que nós temos um contacto com os alunos uma vez por semana. Nós perguntamos qual é o tempo que fica para que cada aluno possa exprimir-se em língua inglesa durante todo um ano, quando só há 34 tempos de trabalho. Mas nesses 34 tempos ainda temos que incluir os testes, temos de incluir aquilo que são os tempos de organização da sala de aula, os tempos em que o professor tem de executar processos de ensino para obter aprendizagens. Qual é o tempo que os alunos têm para escrever, para a oralidade e para que o professor possa corrigir, para que o aluno possa melhorar? É preciso pensarmos que quando se tomam determinadas medidas, perguntar se temos consistência para as podermos levar à prática. Não questiona, portanto, não questiona a introdução deste exame de inglês. O João Dias da Silva, pelo que percebo, depreendo pelas suas palavras, não questiona a introdução deste exame em inglês. Da existência de uma prova, de uma certificação, não está em causa. Certo, agora, mas sim, eventualmente aumentar o número de horas por semana da disciplina. Será que temos o nosso sistema e os nossos currículos organizado para que esta existência, para que a existência desta prova possa ter base suficiente? Será que nós estamos a ter condições para que os alunos efetivamente aprendam a língua e possam utilizá-la? Consideramos importantíssima a certificação da língua inglesa, consideramos que a forma encontrada pode ser uma forma até interessante. Agora, aquilo que nós achamos é que isto não foi feito com o envolvimento dos diferentes parceiros, não foi feita com a mobilização das pessoas. Isto foi apresentado inopinadamente, sem preparação, sem envolvimento, sem mobilização, e isto não se faz. Como não se fazem mudanças de programas e mudanças de metas curriculares sem haver um tempo de consolidação
daquilo que são essas mudanças e sem o envolvimento das pessoas para essas mudanças, nomeadamente aqueles que as vão executar, que são os professores. E temos aqui assim mudanças de programas, de que falava um espectador, que são anunciadas sem garantirmos que os manuais escolares estão adequados àquilo que são as mudanças de programas. Nós anunciamos mudanças de programas que depois têm execução para uns, mas não têm execução para outros. Porquê é que não se fazem as coisas com calma, com serenidade, com preparação, de tal forma que a sua concretização tenha mais condições para ter sucesso? E falando das mudanças, João Dias da Silva, falámos aqui das mudanças de programas, da introdução de exames, e também aqui alguns telespectadores colocaram a questão das mudanças de casa, de vida que os professores de facto enfrentam todos os anos, fazendo centenas de quilómetros, estando longe da família. Porquê é que continua esta instabilidade na vida de muitos professores portugueses? Retornamos ao início do nosso programa. É o facto de nós continuarmos a ter um sistema educativo que não assenta em professores dos quadros. Quando os professores pertencem aos quadros de uma escola, sabem qual é a sua escola, a escola onde vão trabalhar durante uma quantidade de anos, até que se justifique que a família queira mudar de localidade. Agora, quando nós estamos em cada ano, até o dia 31 de agosto, até o dia 4 de setembro, até o dia 11 de setembro, sem saber qual é a escola onde é que se vai ser colocado, um sistema educativo que assenta um número significativo de professores. Nós ainda estamos a falar de 7.000, 8.000, 9.000 professores que este ano vão ser necessários nestas condições. Nós perguntamos porquê é que estas necessidades não foram preenchidas por professores dos quadros, professores que entrassem para os quadros e que soubessem, pronto, esta é a minha escola, eu sei que nos próximos anos é nesta escola que vou trabalhar, vou poder organizar a minha vida familiar nestas condições, nesta escola, nesta localidade. E é isto que não é feito. Vive-se à custa da precariedade. Isto é inaceitável. É um desrespeito pelas pessoas. E nós consideramos que ainda, do ponto de vista legal, particularmente em relação a professores que têm muitos anos de serviço, foram professores com 10, 15, 20 anos de serviço, nós achamos que estes professores, como contratados, que estes professores já deveriam ter integrado os quadros e que é uma ilegalidade eles, ao contrário daquilo que acontece no setor privado, não integrarem ainda os quadros do Ministério da Educação. Achamos que é um direito de um trabalhador que serve o mesmo patrão durante 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que não esteja, nesta altura da vida, ainda à espera de saber se este ano eu vou percorrer 100 km ou 200 km para poder trabalhar. Com essa instabilidade que seguramente será difícil e todos entendemos. Vamos ouvir João Dias da Silva, precisamente uma professora que desta vez nos liga da Mielhada, é a Cristina Ferreira. Muito bom dia, a sua opinião. Muito bom dia para todos. Eu sou professora contratada há 16 anos, tenho 40 anos de idade e em 16 anos de serviço conheci 15 escolas. Das 15 escolas que conheci, de norte a sul do país, interior, de cidade, um pouco tudo, todos os professores que encontrei eram de facto excelentes. Posso dizer que 99,9% eram professores excelentes. E de facto este governo está a dar cabo da educação pública. Está a estragar a motivação dos professores. De facto a única coisa que nos motiva são os alunos que nos apresentam à frente. Estas medidas economicistas estão a estragar completamente o ensino público e estão a concretizar o grande objetivo deste governo, que é dar poder aos privados. Portanto, não se importam com os alunos, porque os grandes prejudicados são os alunos e ninguém se esqueça disso. Eu sou prejudicada que estou desempregada, os meus filhos são prejudicados porque também andam na escola, mas os grandes prejudicados são os alunos que não têm um ensino de qualidade. Os pais continuam a pagar os seus impostos, gastam dinheiro em transporte e material escolar e os alunos não conseguem ter uma educação decente, de qualidade, porque ninguém pode pensar que um professor com 8 turmas ou com 10 turmas que existe pode preparar as aulas da mesma forma que um professor prepara quando tem 3 ou 4. Deixe-me perguntar-lhe, Cristina Ferreira, desculpe interrompê-la, mas só aqui para tentar perceber, disse que tem anualmente mudado de escolas e nesta altura está sem escola atribuída? Nesta altura estou desempregada, eu trabalho há 16 anos e neste momento estou desempregada porque o Ministério não precisa de mim, não percebo porquê. E como é que é? Deixe-me tentar perceber como é que é. Eu de facto fico impressionada com aquilo que diz, como é que em 16 anos na qualidade de professora conhece 15 escolas. Isso para uma professora, como é que se vive com essa constante alteração de meios, de rotinas, da sua vida familiar? Porque
Pelo que percebi, tem filhos? Complicadíssimo a todos os níveis, como poderão perceber. Eu tenho 2 filhos, um já anda no primeiro ciclo, outro ainda não, mas é complicadíssimo, porque de um dia para o outro nós temos que mudar a nossa vida e as nossas rotinas completamente. Eu posso vir na iminência de ter que dormir fora de casa a semana toda, ou 3 ou 4 noites com 2 filhos, é perceber que é complicadíssimo, ou como ano passado, que conduzia 3 horas por dia, saía de casa às 7 da manhã e muitas vezes, em altura de reuniões, chegava a casa às 9 ou 10 da noite. Como é que eu num dia a seguir podia estar preparada para ir dar uma aula de secundário, por exemplo? É muito complicado e nestes cortes ninguém pensa nisso. Pensa que se cortou alguns milhões e cortam, mas de facto se não acordar naquilo que é essencial, que é a educação. E estes cortes em educação, que é no primeiro ciclo, é no segundo, é no terceiro, já tem reflexo no ensino superior, como toda a gente sabe. Os alunos que chegam ao ensino superior atualmente não têm a preparação que tinham há 10 anos atrás, porque é impossível. É impossível e tudo isto está refletido na sociedade que nós temos atualmente. E cada vez vai ser pior, porque o Sr. Ministro continua a insistir que a escola pública está muito bem, quando o letivo arrancou na perfeição e que turmas com 30 alunos é uma coisa perfeitamente normal. Que um professor consegue dar uma aula perfeita com 30 alunos. Até conseguiríamos, se os alunos entrassem mudos e saíssem calados e nos deixassem expor a matéria, ou se participassem de forma adequada, mas não. Nós temos alunos de diferentes origens sociais e económicas, e muito bem, parece muito bem, mas isso também se vai refletir nos seus comportamentos. Temos alunos com necessidades educativas especiais que, infelizmente, não têm o acompanhamento que merecem. Eu, se tivesse um filho com necessidades educativas especiais, eu não sei o que é que eu ia fazer, porque esses meninos não têm o acompanhamento que merecem. Eles merecem um acompanhamento personalizado e é impossível dá-lo numa turma de 30 ou 32 alunos, quando temos um a chamar porque não percebe, porque estamos a chamar a atenção ao outro, porque está a fazer um disparate. É impossível dar uma aula com qualidade numa turma com 30 alunos, até com 28. E até pode ser uma turma boa, até pode ser. Cristina Ferreira, muito obrigada pelo seu telefonema. E antes de ouvirmos outras opiniões, eu peço aqui um comentário ao João Dias da Silva, da FNE. Quando ouve isto, uma professora que em 16 anos já conheceu 15 escolas, nesta altura está desempregada, o que é que lhe pode dizer, João Dias da Silva? Isto é dramático para uma pessoa e é dramático quando vemos isto multiplicado por milhares de pessoas. E nós temos milhares de pessoas que estão hoje a viver este drama. De terem estado a servir o sistema educativo, de terem feito uma formação para serem professores, de terem servido bem o sistema educativo, o sucesso que o sistema educativo tem tido, o crescimento dos resultados escolares, a melhoria dos resultados escolares em Portugal foi feita com estes profissionais, tem sido feita sempre também com estes profissionais, com os outros também, mas com estes que têm estado nas escolas, mas com estes que não têm reconhecido o direito a um vínculo laboral. E isto é que é inaceitável, é desrespeitador. E é isso que está a fazer com que nós tenhamos em tribunal esta questão para garantir que o Ministério respeite o direito que estas pessoas têm à vinculação. E, sobretudo, aquilo que nós vemos é que o que está em causa é realmente o nível das ofertas educativas que o nosso país está a dar àquilo que são as necessidades de aumento das qualificações dos portugueses. E acha também, como disse até esta professora, também acha, João Dias da Silva, que temos as escolas públicas a funcionar, permita-me a expressão, em serviços mínimos? Aquilo que nós temos, uma escola pública que tem turmas com 30 alunos, que não tem os apoios que são necessários, que não é capaz de ter psicólogos, educadores sociais e assistentes sociais para ajudar a combater o abandono escolar precoce e a promover o sucesso escolar e a permitir condições de convívio saudável dentro das escolas. Quando nós fazemos cortes em tudo isto, podemos estar a cortar naquilo que são as orientações que vêm do exterior para que na educação também haja redução de despesas. E essa redução pode ter um resultado imediato. O Ministério da Educação passou a gastar menos. Agora, os efeitos que Portugal vai ter de pagar por esta insuficiência de qualidade, por esta redução da qualidade de envolvimento dos alunos, essa vai ser uma fatura extremamente pesada que a sociedade vai ter de pagar no futuro. E depois, nessa altura, ninguém vai poder apagar aquilo que de errado, de insuficiente, de mal feito, fica, neste momento, a marcar este tempo de cortes cegos na área da educação e põe em causa aquilo que é essencial. E esta ausência de uma oferta educativa suficiente para toda a sociedade e com qualidade, que
faz com que estejamos a cortar naquilo que é essencial para o funcionamento das nossas escolas e para as respostas que as nossas escolas devem ter. Isto é extremamente preocupante e na circunstância dos professores contratados. É uma questão que não pode deixar de ser tida em linha de conta e que deve colocar ao Governo problemas em dois sentidos. Por um lado, temos estes milhares de pessoas que têm formação para serem professores. 30 mil pessoas que têm formação para serem professores, que têm uma formação de nível superior e cuja formação deve ser rentabilizada em seu proveito e em proveito da sociedade. Mas também que nos remete para a necessidade de olharmos para a formação inicial de professores e para trabalharmos no sentido de ver se a oferta que nós temos de formação inicial de professores é adequada, está organizada da forma que deve responder às necessidades com qualidade do nosso sistema educativo. São as duas questões que a FNE coloca ao Governo. Vamos ouvir outras opiniões. Voltamos até Vila Real, desta vez para conversar com Arlindo Cunha. Bom dia. Bom dia a todo o auditório. Eu sou pai de duas crianças, uma vai para o primeiro ano, ou seja, a primeira classe, e outra para o quinto ano. Arlindo Cunha, peço-lhe desculpa, pedir-lhe se falava um bocadinho mais alto, a chamada não está em grandes condições. Está bem. Estava a dizer que... Tem dois filhos, não é? Sim, tem dois filhos. Um vai para o primeiro, vai entrar agora no ensino, à primeira classe, o primeiro ano, e outro vai para o quinto ano. O que eu verifico aqui no agrupamento dessas escolas e que foi às reuniões, tanto do primeiro para o primeiro ano e do quinto ano, a falta de auxiliares educativos, a falta de vigilantes que estão contratados pelos centros de emprego para os vigilantes de escolas. A escola só consegue, os professores só conseguem adquirir, segurar a segurança das crianças até às 16 e 15. Como é que o Ministro vem dizer que o ano letivo é normal? Eu fui estudante, fui deste turma de 32 alunos, que este nos últimos 30 anos tem vindo a reduzir, porque os estudos feitos pelo próprio Estado é que turmas mais do que 22 alunos é impossível, e na altura eram 60 minutos de aulas, como é que agora com 55 minutos por menos, que se conseguem os nossos governantes, que na altura eram estudantes, estavam com os professores, não nos conseguiam tirar dúvidas, umas aulas de 60 minutos com turmas de 32, veio-se a reduzir para 22 agora, que estão lá sentados, como é que vêm dizer que agora os nossos alunos são muito mais inteligentes, não é? Porque... Claro, se eles em 55 minutos, uma turma de 32, a professora ensina-nos muito bem, como é que vamos chegamos a esta conclusão? É a pergunta que o Arlindo Cunha nos deixa. Muito obrigada pelo seu telefonema, um bom dia. Vamos conversar de novo com o professor que nos liga de Lisboa, João Oliveira. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Só pegando na afirmação do seu convidado, em relação aos 30 mil professores do desemprego, eu gostava de saber o que é que os sindicatos têm feito no sentido de, por exemplo, os AECs, as atividades extracurriculares, sejam dadas só por professores licenciados, que não é, atualmente não é. Por outro lado, porque é que nas câmaras municipais, na área do desporto, em vez de lá termos professores de educação física, temos lá indivíduos de toda a formação, muitas vezes sem saber bem de onde. E ninguém olha para isto. Era só essa questão. Sim, duas questões para responder. João Oliveira, obrigada por colocá-las. Muito rapidamente, João Dias da Silva, quer responder a estas duas perguntas deste nosso telespectador, professor de profissão? Daquilo que tem sido a intervenção da FNEP, particularmente em relação às AECs. Quando as AECs foram criadas, a intenção do Governo foi que, do Dr. Maria Lourdes Rodrigues, foi que as AECs eram garantidas por pessoas escolhidas pelas câmaras municipais, por serviços das câmaras municipais, e não exigia que fossem professores. E nós combatemos isto desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento que dissemos que as atividades de enriquecimento curricular deveriam pertencer e ser enquadradas na atividade das escolas, deveriam ser garantidas por professores das escolas e que não se deveria fazer o recurso a pessoas que não tinham
conhecimentos da ordem pedagógica, que não tinham conhecimentos para o envolvimento dos alunos e que essa que era uma opção errada. Hoje em dia estamos a assistir à mudança, a uma alteração de situação e este ano já há genericamente o envolvimento dos professores das escolas na garantia do funcionamento das atividades de enriquecimento curricular. E isto nós achamos que deve ser continuado, devem ser garantidos os direitos das pessoas que foram contratadas pelas câmaras municipais para o serviço de AECs no passado e que rapidamente aquilo que é a atividade de enriquecimento curricular deve ser distribuída pelos professores, entre os professores de cada agrupamento de escolas. Em relação às câmaras municipais e à área do desporto das câmaras municipais, essa é uma área que não pertence à intervenção direta das organizações sindicais, mas não temos deixado de trabalhar no sentido de garantir que estas atividades de enquadramento de jovens e crianças sejam feitas por pessoas que têm formação para o efeito. E são os professores que têm esta formação. E a propósito, eu referia-me à intervenção do espectador anterior que falava de uma questão que é dramática também para as nossas escolas, que é a ausência de pessoal não docente de enquadramento dos alunos, pessoal auxiliar, em número suficiente, e a falta de investimento que tem havido relativamente a estas pessoas. Se há setores do ensino que não têm tido qualquer apoio para a formação, são estes trabalhadores. E aquilo que tem havido é o recurso indevido, de que nós discordamos e que achamos profundamente inaceitável, aos contratos de emprego e inserção, que são pessoas que estão no desemprego, que não têm qualquer formação para fazerem enquadramento de alunos e que estão a ser colocados nas escolas para fazerem esse enquadramento. A boa vontade destas pessoas não chega para garantirem as responsabilidades que um exercício profissional desta natureza deve exigir. Até porque lidam tão de perto com crianças e alunos. Vamos ouvir as últimas opiniões. 7 minutos nos restam para o final do programa e por isso mesmo peço brevidade nos telefonemas e nas opiniões. A Ana Carvalho está a ligar-nos de Setúbal, gestora de empresas. Bom dia. Estou, bom dia. Muito bom dia. Eu sou mãe de um menino de 8 anos que vai este ano para o 4º ano e todos os anos este menino tem tido um professor diferente. Portanto, isto é uma vergonha, porque assim, cada professor tem a sua forma de ensinar, tem o seu método e estes meninos não conseguem acompanhar a evolução portanto, da matéria da mesma forma. Depois temos o nosso Ministro da Educação. Diz-nos que temos que a educação, os meninos estão com melhores notas. É assim, o meu filho, ano passado, trazia os testes de avaliação para treinar no fim de semana. Portanto, é claro que quando chegava à escola, ele tinha boas notas. Se ele os fazia no fim de semana. Depois temos o ministro que nos diz que o ano letivo está a correr normalmente. É mentira. O meu filho esta semana vai ter aulas a terminar às 3h30, porque ainda não há ECs. Portanto, eu não sei onde é que eu não sei o que é que estão a pensar, portanto, fazer. Em relação ao abandono escolar, eu também não sei porque é que não há escolas profissionais. Porque estamos a viver num país onde só há doutores e engenheiros. Um dia queremos um pedreiro, um canalizador, não há. Muito bem, a Ana Carvalho colocou aqui algumas questões, vê se ainda temos tempo para focá-las. Obrigada pela sua participação. Ouvimos a última telespectadora desta manhã que nos liga de Hermesinde e a técnica administrativa, Elizabeth Sanjo. Bom dia, a sua opinião, muito breve, por favor. Bom dia. Era só para informar que eu acabei de ter a apresentação do meu filho hoje de manhã e amanhã ele já não vai ter aulas porque não tem as normas de segurança à escola. Ou seja, não há auxiliares. Já começa um arranque maravilhoso porque já tem que faltar à escola amanhã. Em relação aos intervalos, um menino de 8 anos só tem um intervalo de 15 minutos durante a manhã e 15 minutos durante a tarde. Vai passar o dia inteiro na escola. Como é que um menino de 8 anos está preso numa sala de aula e só tem direito a 15 minutos para lanchar e brincar um bocadinho com os amigos? E tem 2 horas de almoço. Para que é que vai ter 2 horas de almoço? Podiam dividir meia hora para o intervalo de manhã e de tarde. Em relação aos professores, o meu filho está no 3º ano e já teve 3 professores.
Elizabeth Anjos, eu vou aproveitar para colocar essa questão, porque de resto foi uma questão levantada pela anterior interveniente. Obrigada pela sua participação. João Dias da Silva, resta-nos alguns minutos para o final do programa. Peço-lhe aqui um comentário a esta mudança sucessiva de professores, nomeadamente para crianças com 8 anos de idade. Foram aqui as questões colocadas, e também em relação a esta faixa etária, quando esta telespectadora diz que as crianças passam tempo demais na escola. Estou a falar para si. Perguntava-lhe em relação a estas duas situações. João Dias da Silva, bom, nesta altura parece que perdemos o contacto com o nosso convidado que nos via da SIC Matosinhos. Vamos ver se mais à frente, ainda nos últimos minutos, conseguimos conversar com o nosso convidado. Antes disso, dizer-lhe que no inquérito telefónico desta manhã perguntávamos aos nossos telespectadores com que expectativas encaram o arranque do ano letivo, e de facto olhamos os resultados deste inquérito que já estão prontos. Não há margem para dúvidas, a totalidade dos telespectadores, esperamos que o gráfico apareça, cá está, a totalidade dos telespectadores encara com expectativas muito negativas deste arranque escolar. Ninguém respondeu de forma positiva. Agora creio que João Dias da Silva estão reunidas as condições para retomarmos a conversa consigo, e para concluir, falámos aqui destas questões levantadas por duas mães em relação a crianças de 8 anos. Por um lado, o tempo a mais que passam nas escolas, por outro, a mudança sucessiva anual de professores, e também esta questão de que, de facto, os alunos estão a ter melhores notas, mas também porque há aqui algum facilitismo. A primeira nota, relativamente aos resultados escolares, significa que não devemos deixar de sublinhar a necessidade de haver uma relação muito estreita entre a escola e as famílias. Temos de investir neste trabalho permanente de diálogo, deste trabalho de equipa entre a escola e as famílias. Este é um fator crítico para a qualidade dos resultados escolares. Isto tem de ser conseguido em muitas circunstâncias, através de uma ação das escolas, mais forte das escolas, mas também tem de haver, em algumas circunstâncias, mudanças de atitude, de comportamento das famílias em relação àquilo que é o acompanhamento do trabalho escolar dos alunos. Depois, as outras questões que foram sublinhadas são questões que têm a ver com a manutenção das fragilidades que nós encontramos naquilo que marca a escola pública, que devem ser corrigidas. A questão da precariedade, a questão das alterações dos currículos, o tempo de intervalo das crianças do primeiro ciclo é uma questão nova neste ano letivo, que não teve uma preparação adequada, que não está suficientemente esclarecida, que está a ter impactos fortemente negativos naquilo que é a organização da vida das famílias, das escolas, na organização de cada uma das escolas. Aquilo que nós temos de investir é na eliminação das fragilidades que encontramos na escola pública, e investir fortemente numa escola pública de qualidade, que garante equidade, que promove o sucesso de todos, que acolhe todos e que a todos fornece um serviço de educação de qualidade. Esta é a responsabilidade do Estado. O Estado não pode desresponsabilizar-se desta obrigação de garantir uma escola pública de qualidade para todos. Obrigada, João Dias da Silva, por ter estado connosco aqui no Opinião Pública. Obrigada também a todos aqueles que participaram ou simplesmente nos acompanharam a propósito deste debate sobre o arranque do novo ano letivo. Esse é o ponto final do nosso programa. A hora certa, a Carla Jorge de Carvalho atualiza toda a informação desta segunda-feira no Jornal do Meio-Dia. Bom dia.